Trump já decidiu e mandou o recado. Lula, você está fora. E mais, senador faz uma revelação importante, diz, a conta do suposto golpe não fecha. É um verdadeiro descaso. Você vai ficar dentro de tudo aqui. E Moraes, será que sentiu essa bomba aí no colo dele, essas revelações dos senadores ou dos senadores? Como Lula reagiu em relação a essa decisão do Trump? Vou trazer para vocês aqui, depois das eleições dos Estados Unidos e a vitória do Trump, a coisa apertou, né? Mas vamos revelar e trazer tudo para vocês aqui em mais um giro. Então já esmaga o dedo no like, deixa o seu joinha aí para fortalecer o nosso canal. Aqui eu trago a informação e você deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você entende que o Trump agiu de forma correta? Deixa aqui nos comentários. Se você não se inscreveu no canal ainda, está aqui a sua oportunidade. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever e ative o sininho. Não esqueça disso. Gente, vamos direto ao ponto. Daqui a pouco eu trago essa questão do Trump, mas dá uma olhada aqui o que traz para a gente o que eu achei muito interessante, o Rogério Marinho, senador Rogério Marinho. Vamos ouvir esse pronunciamento dele, essa fala dele, que eu achei bem interessante. Vamos lá. Esse país tem de conciliação, de pacificação, nobre senador Contarato. A presidente Dilma Rousseff não foi anistiada por crime de sangue, por crime de assassinato, crime de roubo. Ou José Dirceu não foi anistiado. E tantos outros no processo de reconciliação desse país. Estamos falando de crime de sangue, de pessoas com a Bíblia na mão. E me permitam uma breve fala a respeito desse inquérito, já que ele foi falado aqui, eu nem iria falar a respeito do tema. O inquérito que diz o seguinte: o golpe começa a ser dado no dia seguinte à posse do presidente Bolsonaro, em 2019, porque ele nega o sistema eleitoral. O golpe é uma contestação ao sistema eleitoral. E ele seria concretizado no dia 15 de dezembro. Duas falhas. Primeiro, se esse é o mote do golpe, a contestação ao processo eleitoral, a Polícia Federal errou. Senhores da Polícia Federal, os senhores erraram na sua investigação. O golpe começa em 2015, por ocasião da votação da reforma eleitoral, quando o presidente Bolsonaro aprova na Câmara e no Senado um projeto de lei do voto auditável, que foi vetado pela senhora Dilma Rousseff. E esse veto caiu com voto, inclusive, de senadores de oposição à época e hoje de situação, como o senador Humberto Costa, como o senador Randolfo Rodrigues, todos favoráveis à manutenção do voto do presidente Bolsonaro na época. Então, o presidente Bolsonaro já sabia em 2015 que ia ser presidente da República. Já sabia em 2015 que Lula seria preso. Já sabia em 2015 que ele seria solto, apesar das condenações por corrupção. Já sabia em 2015 que não haveria imparcialidade por ocasião das decisões que foram perpetradas pelo Tribunal Superior Eleitoral por ocasião das eleições de 2022. Esse cara é fantástico. Ele merece voltar a ser presidente porque ele já sabia de tudo naquela época. Quem consegue ter essa visão de futuro, é uma brincadeira, uma pantomima. E veja, e se 15 de dezembro é o dia do golpe, eu pergunto aos senhores, o que aconteceu no dia 8 de janeiro? E as pessoas que foram julgadas e condenadas a 17 anos, porque pintaram com batom uma estátua, porque estavam com a Bíblia na mão na frente de um gramado? Quem recebeu 14 anos, 12, 17? Senhores, a responsabilidade de vossas excelências é muito grande. O momento que o país vive é muito desafiador. E precisamos todos ter, sobretudo, serenidade e espírito de Brasil. E entendermos que cada um de nós precisa ter a possibilidade de dizer as suas verdades. E se eu me sinto incomodado com o que alguém está falando, eu só quero ter a oportunidade de contraditá-lo e fazer o debate, e não de calá-lo, e não de emudecê-lo, porque isso não é democracia. Isso é ditadura. Pois é, gente. Tá aí o vídeo do senador
Rogério Marinho. Vamos agora a mais um vídeo. Ele postou esse vídeo, quem na verdade postou foi o outro senador, Flávio Bolsonaro. E olha agora, mais essa situação aqui, eu quero compartilhar com vocês. Daqui a pouco eu trago essa situação que o Lula tá fora, hein? O Lula tá fora, hein? Olha lá, vou trazer aqui o Flávio Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. O marginal compra arma em loja. Eu votaria no Flávio Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro. Qual que seria o seu voto? Deixa aqui nos comentários, nosso canal a gente traz a informação e você deixa nos comentários a sua opinião. Vamos ouvir. No Rio de Janeiro, só esse ano foram apreendidos 604 fuzis, só pela Polícia Militar. Sabe quanto o Estado do Rio de Janeiro arrecadou de ICMS com isso? 0. As armas são compradas via contrabando. O Rio de Janeiro não fabrica fuzis. São essas armas que estão impactando na violência nas ruas. No Rio de Janeiro tem barraquinhas de cachorro-quente sendo assaltada por bandido com fuzil. Uma outra pergunta. Vocês acham que algum marginal desse fica feliz ou triste quando encontra alguém legalmente armado? Policial ou cidadão ordeiro? O marginal, ele só respeita o que ele tem medo, infelizmente. Não à toa, as maiores vítimas desses marginais que andam armados ilegalmente são mulheres, são idosos, porque eles são covardes. E aqui ninguém está querendo transferir a responsabilidade da segurança pública para o cidadão comum. Porque, como foi dito aqui, a segurança é um direito. Direito exerce quem quer. E o que está sendo tentado aqui, mais uma vez pelo PT, é praticamente inviabilizar o acesso de pessoas que vão cumprir os requisitos legais, que não são poucos. E é muito difícil hoje você conseguir comprar uma arma para ter em casa. E já é um bem de valor altíssimo. O PT só não está botando aqui um imposto proibitivo porque não pode. Aí ele quer botar um abusivo, quer botar no imposto seletivo para ficar ainda mais difícil, mais inacessível alguém ter acesso a uma arma de fogo. A polícia pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. O que é que a gente fala para aquela pessoa que mora no interior do Amazonas, no interior do Amapá, que hoje é o estado mais violento do Brasil, ou no interior do Rio de Janeiro, onde a polícia pode demorar até 2 horas para chegar para atender uma ocorrência, socorrer alguém que está precisando de ajuda, vítima de um marginal ilegalmente armado. Então eu peço aqui a compreensão de todos. Não vamos inviabilizar aquelas pessoas que queiram dispor desse instrumento na sua casa para terem acesso, cumprindo os requisitos legais. E mais, em passando o imposto seletivo para armas e munições, podem ter certeza, a arrecadação cai. Fica um preço tão alto, tão inacessível, ainda mais quem mora na zona rural, que a tendência é reduzir a quantidade de vendas, reduzir a arrecadação. Um policial, por exemplo, para concluir, presidente, aquele que precisa treinar em clube de tiro, vai pagar mais caro para poder treinar, para poder se aprimorar, porque o ICMS é sobre munições também. Como é que as senhoras e senhores acham aonde os nossos policiais do Senado praticam tiro? Em estande de tiro. E se na vida privada querem aprimorar as suas técnicas, eles vão para os clubes de tiro, que já estão sendo altamente perseguidos por esse governo, com uma série de restrições. Então aqui passou sim a ser um debate ideológico, porque, me desculpe, até nas palavras do relator em uma entrevista, ele colocou que isso tinha sido acolhido, uma emenda do senador Relan Calheiros, por uma convicção própria dele, e é direito dele, não estou fazendo crítica com relação a isso não, mas foi uma opção política. Pois é, gente. Agora, essa situação aqui, ó, dá uma olhada aqui, hein? Olha só. Olha essa situação, compartilhando com vocês mais essa informação. Eu acho muito interessante. Na tela para vocês agora. Olha isso, gente. Dos Estados Unidos, Donald Trump já convidou alguns líderes mundiais para a posse no próximo dia 20 de janeiro. De acordo com a equipe de transição, a lista de chefes de Estado convocados inclui Javier Milei, da Argentina, Xi Jinping, da China, Giorgia Meloni, da Itália e Nayib Bukele, de El Salvador. Entre esses, apenas a presença do líder chinês no evento é incerta. Jorge Serrão, e chama a atenção que, por enquanto, ao Palácio do Planalto parece não ter chegado nenhum convite. Não houve nenhuma comunicação oficial, por enquanto, do governo brasileiro de convite para o presidente Lula à posse de Trump, Serrão. Até porque o presidente está se recuperando, né? Está doente, né? Então tem que se cuidar primeiro e se cuidar
depois que o Trump toma posse, que depois que o Trump toma posse, vem a trumpicada. E vamos aguardar também se será mandado algum convite especial para a ida aos Estados Unidos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí haverá aquela consulta ao Supremo Tribunal Federal para que o passaporte de Bolsonaro seja liberado ou não para a posse de Donald Trump. Com certeza vai ser não. Ô Marina, e é muito significativa também, ou significativo, o convite ao líder chinês Xi Jinping, né? Alguém que ideologicamente não tem afinidade com Donald Trump, mas o republicano fez questão de convidar, já nessa primeira remessa de convites, nessa primeira lista apareceu o nome de Xi Jinping, não houve a resposta ainda se ele vai ou não comparecer, mas te parece uma tentativa de aproximação, de recuo ou de, pelo menos, pacificação nessa guerra comercial, essencialmente, que está sendo travada entre Estados Unidos e China, Marina? Tem aquele ditado, né? Mantenha os seus amigos perto, os inimigos mais perto ainda. Eu vejo que a verdade é que o Trump, primeiro que a China, né, é um dos maiores, assim, depois dos Estados Unidos, hoje é um país que tem uma importância gigantesca, mas o Trump tem sido muito vocal e ele fez isso no seu primeiro mandato, né? Não é que ele veio com um monte de tarifa para tudo que é lado, não, ele conseguiu colocar ordem na casa, evitar ali, que é o ponto que ele sempre trouxe, né? Que é de você fazer, roubar, né, tecnologia. Então, ele, no fundo, o seu primeiro mandato mostrou que ele foi muito mais pragmático, e é o que ele está falando. Olha, não me venham, por exemplo, com ele falou isso, né? Não venham arrumar uma moeda alternativa, que o quê? Se vocês forem fazer isso, tá aí, 100% de imposto vocês vão receber. Então, eu vejo que, no fundo, não vejo isso como que o Trump, de maneira nenhuma, está baixando a cabeça. E para o Brasil, né, é o que o Serrão falou, uma vergonha, né? Uma vergonha o presidente brasileiro não ser convidado, né? Isso mostra como estamos em maus lençóis aqui, né? E que